Olá, tudo bem? Eu assisti ao filme Não Olhe Para Cima sem grandes expectativas, e ainda bem que eu não criei expectativas, porque como entretenimento, né, assim, apenas como diversão, eu achei o filme uma porcaria. Até tem alguns momentos que prendem mais a atenção, mas as piadas são tão forçadas que dão vontade de chorar e não de rir. O enredo é tão óbvio que tu pensa que já assistiu o filme antes. E a história poderia ter sido contada em bem menos tempo, né? O filme podia ser mais curto, acho que 1h30 ali era mais do que suficiente para contar a história, mas tudo bem. Se eu estou aqui comentando o filme, né? Então deve ter algum motivo para isso, e tem. O filme trata de obviedades, trata de coisas que estão escancaradas na cara de todos, e a imensa maioria simplesmente não quer saber. É melhor não olhar para cima. É a mesma analogia do marido cuja esposa o traiu no sofá da sala e ele decide resolver o problema definitivamente. Tira o sofá da sala. O filme provoca desde o início um certo sentimento de angústia por percebermos que as pessoas que realmente entendem da coisa e que deveriam ser ouvidos para dar informações mais precisas a respeito do cometa que se aproximava e o que fazer com ele, essas pessoas simplesmente não são ouvidas, seja por não pertencerem à elite acadêmica, seja por trazerem verdades inconvenientes, verdades que ninguém quer ouvir. E ainda tem que aguentar os memes, né, dos energúmenos, dos ignorantes, dos fúteis, inúteis, especialistas em fazer graça com aquilo que não entendem. Algumas pessoas fizeram analogias do tema central do filme com a crise de saúde, né, que nós vivemos há quase 2 anos, e as atitudes ou falta de atitudes por parte do governo. Uns mais apressadinhos chegaram a dizer que o filme se propõe a isso, que essa é a proposta do filme. É bom lembrar que o filme foi escrito em 2019, então não tem nada a ver. E tem muita gente que se presta a esse tipo de discussão sobre se o filme está ou não está criticando determinado governo e nem se lembra ou não teve a capacidade de perceber que o próprio filme faz uma crítica direta ao partidarismo político, quando mostra que na iminência de uma catástrofe que pode acabar com a vida na Terra, o primeiro ponto a ser discutido é a reeleição da presidente, né? No caso, a presidente dos Estados Unidos no filme. A maior discussão deles era se a divulgação imediata da descoberta de que o cometa pode destruir a Terra, se isso seria prejudicial ou seria benéfico para a reeleição. O fato é que o filme expressa muito bem o que provavelmente aconteceria na vida real se um cometa ameaçasse a vida na Terra, agora, hoje. A ameaça foi imediatamente amenizada pela grande mídia, que obviamente dá mais importância a fofocas de artistas e pseudo-celebridades, dá mais atenção, mais importância a promiscuidades de uma gentalha fútil que é conhecida por um determinado público sedento por novidades. Então o governo acaba abraçando uma solução engenhosa sem necessidade de revisão por pares, como mandaria a boa ciência. O mundo prestes a acabar e artistas de bosta politizando, fazendo seus showzinhos ridículos, sinalizando falsas virtudes que nunca tiveram de fato, arrecadando com a tragédia e ganhando likes e dinheiro. No final, os poderosos se safam e aqueles que brigavam entre si, disputando por causa de narrativas, morrem. Porque defender político hoje é defender uma narrativa, só isso. Nunca a verdade importou tão pouco. Ninguém quer saber de nada parecido com a verdade. O que importa é a narrativa. Se a narrativa for confortável, vamos lutar por ela, meu gado. Na verdade, tem que ser muito moscão, com perdão da expressão, mas é verdade, para transformar o enredo do filme ou alguma mensagem do filme em discussão partidária. O filme critica o sistema como um todo.
E até essa crítica ao sistema que o filme faz é uma hipocrisia por parte do filme, pois o próprio filme critica o sistema aproveitando-se das benesses do sistema. A Netflix surgiu e cresceu com o discurso de que estava fora do sistema, de que veio abalar o sistema. Hoje ela está perfeitamente integrada ao sistema e a prova é esse filme, Não Olhe Para Cima, que é uma produção própria da Netflix, que conta com um elenco de estrelas milionárias e que já deu muito o que falar em poucos dias da estreia. É bom lembrar que o filme é uma sátira. Eu, particularmente, que prezo muito pelo humor, esperava pelo menos uma risadinha no filme. Não deu. A gente ficou com aquela cara de assim, sabe? Se preparando assim, e não sai. A sátira do filme é ácida, como deve ser uma boa sátira, né? Mas sem provocar riso, o que para mim, pelo menos, é uma pena. Como sátira dá para dizer até que o filme cumpre bem o seu papel. Ele atira para tudo que é lado, ou seja, ele não tem assim um alvo perfeitamente definido, já que todos integram de alguma forma o sistema, e a crítica é ao sistema como um todo, né, contra aquilo que Raul Seixas chamaria de monstruciste. Os alvos, então, são todos os energúmenos que nos rodeiam e que teriam o poder de modificar, de alguma forma, a realidade em que vivemos, principalmente políticos, celebridades e formadores de opinião, né? Hoje em dia, principalmente, talvez, aqueles que nós chamamos de influencers, né? Que em sua esmagadora maioria são inúteis. Como se trata de uma sátira, não seria possível esperar um final feliz. O final de uma sátira costuma ser deprimente, não sempre, mas costuma ser deprimente. Senão a sátira geralmente não funciona, não cumpre bem o seu papel. Nós temos exemplos disso, por exemplo, em 2 filmes do grupo Monty Python, né? O caso do filme A Vida de Brian e do filme O Sentido da Vida, 2 bons filmes. Enfim, eu achei o filme fraco, chato em alguns momentos, mas me parece que até mesmo essa chatice do filme é uma boa caracterização de como seria o fim do mundo nos dias de hoje. O mundo chegou a um ponto de vulgaridade tão grande que não faria sentido hoje fazer um filme em que a humanidade se uniria, né? Ficariam todos unidos ali em prol do objetivo comum de destruir o cometa e impedir que a vida fosse extinta na Terra. Isso não existe hoje, não tem condições. O que se espera mesmo, o que se presume que aconteça é que o cometa vença a humanidade devido à nossa vulgaridade, à nossa superficialidade quase inacreditável. Um bom exemplo dessa superficialidade constrangedora é quando o filho da presidente, num gesto que ele deve ter considerado como um gesto magnânimo, ele resolve propor uma oração pelos bens materiais. Todo mundo prestes a morrer e ele lembrando dos bens materiais. O filme acerta ao incluir um alvo importante para sua crítica. Muito mais do que políticos popstars, como temos alguns aqui no Brasil, existe uma ameaça maior no momento e nos próximos anos, né? A mídia, que nós já conhecemos, né? Na verdade, o que sobrou da mídia depois da popularização da internet e do advento das redes sociais, mas principalmente as chamadas Big Techs, né? Que manipulam de forma determinante o comportamento das pessoas. A busca frenética por audiência, por cliques e popularidade é o que move cada personagem do filme, inclusive o próprio cientista, acho que Mindy, o nome dele, né? Interpretado pelo ecologista midiático Leonardo DiCaprio. Mindy fica enlouquecido quando se dá conta de que de um momento para o outro ele tem mais de 250 milhões de pessoas seguindo o seu canal e que de repente ele até ficou bonito, né? Mas se até o Ronaldinho Gaúcho, né, se tornou bonito no auge da sua fama, por que um cientista não se tornaria, ainda mais quando é o Leonardo DiCaprio, né, que já é de meia boca para cima, né? Nós vimos também que cada decisão tomada pela presidente dos Estados Unidos é calculada em função da sua imagem.
Os veículos de comunicação tradicionais não se importam com a notícia sobre o fim do mundo e continuam dando relevância para escândalos de celebridades e pseudo-celebridades para competir com o modelo caça-cliques imposto pela internet e pelas redes sociais. E tem uma personagem determinante no filme, né? Digna de crítica, que é justamente o dono de uma dessas big techs, né? Dessas empresas de alta tecnologia. Ele é uma espécie de caricatura sintética, assim, né? Uma síntese daqueles grandes CEOs das big techs, é uma mistura de Steve Jobs, Bill Gates e o do Facebook, lá como é que é, o Mark Zuckerberg. Ele representa o poder, a verdadeira evolução, né? Quem determina mesmo não é a presidente, mas é o CEO da Big Tech. A certa altura da trama, como no filme está em 1h e 24 minutos, por aí, os autores jogam na nossa cara o alerta sobre o perigoso excesso de poder das Big Techs. Esse CEO, não lembro o nome dele, não lembro o nome da personagem, mas discutindo com o cientista, ele diz que a sua empresa tem mais de 40 milhões de dados sobre o cientista e sobre todo mundo, evidentemente. Mais de 40 milhões de dados sobre todas as decisões que o cientista tomou desde 1994. Enfim, de toda a acidez do filme, se escapa uma reflexão doce, pelo menos, né? E que deveria nos acompanhar sempre. Na última refeição em família, alguém diz mais ou menos o seguinte: realmente nós tínhamos tudo. E é doloroso constatar que nós só costumamos dar valor para as coisas quando percebemos que estamos prestes a perdê-las ou depois que já as perdemos. E então olhamos para trás arrependidos por não termos dado o devido valor ao que tínhamos. Mesmo com todo esse festival de horrores em que vivemos e que foi muito bem retratado pelo filme, mesmo assim é possível ignorar o fútil, o superficial e focar na vida e no que realmente gostamos da vida, com todos os seus pequenos prazeres e encantos. Diante da perspectiva do fim, somos obrigados a reconhecer que somos muito bem servidos aqui. Temos realmente tudo. Tudo o que realmente importa. Muita força e paz para você.